Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, bem, digamos, complexa, o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Ele é sempre lembrado como o cara que proclamou a República, mas a história por trás disso é muito mais cheia de reviravoltas e contradições do que a gente imagina. Vamos desvendar isso agora. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que um militar que era monarquista convicto, amigo pessoal e leal ao imperador Dom Pedro II, acaba liderando o golpe que derruba o próprio imperador? Esse é o grande paradoxo que está na raiz da nossa república. Olha só que situação. De um lado, Deodoro, um herói da Guerra do Paraguai com uma vida inteira de serviço à coroa. Do outro, Dom Pedro II. O Deodoro dizia abertamente que a maior honra dele seria acompanhar o caixão do velho imperador. Ele não era republicano, nem um pouco. Então, o que foi que aconteceu? Para entender essa virada de chave, a gente precisa voltar para o dia 15 de novembro de 1889. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que a República não nasceu de um grito do povo nas ruas. Longe disso. Essa frase do jornalista Aristides Lobo é simplesmente perfeita, né? Ela fotografa o momento. Não teve revolução popular. O que teve foi um movimento de militares e a população ali no Rio de Janeiro, sem entender absolutamente nada, achou que era só mais uma parada militar. Um desfile. Então, se não era o povo, como convenceram o Deodoro? Bom, com uma manipulação em 2 atos. Uma jogada de mestre. Primeiro, os conspiradores republicanos espalharam uma fake news, a de que o governo ia prender o Deodoro. Isso fez ele marchar contra o ministério, mas veja bem, ainda gritando viva o imperador. A cartada final, o golpe de mestre, veio logo depois. Disseram para o Deodoro que o maior inimigo pessoal dele, o Gaspar Silveira Martins, seria o novo primeiro-ministro. E foi isso, a gota d'água. Essa notícia, que na verdade era falsa, mexeu com uma rivalidade antiga, com o orgulho pessoal do Marechal. A honra militar ferida falou mais alto. Naquele momento, ele decidiu que não bastava derrubar o ministro, era preciso derrubar a monarquia inteira. E assim, a República foi proclamada. Com Deodoro na presidência, o desafio era enorme, modernizar o Brasil. Só que a política econômica que eles escolheram para fazer isso acabou jogando o país numa das suas piores crises financeiras, o famoso encilhamento. O plano, tocado pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, era bem ambicioso. A ideia era basicamente ligar a impressora de dinheiro, permitir que vários bancos emitissem moeda e dessem crédito fácil para financiar novas indústrias. O objetivo era nobre, transformar o Brasil agrário numa potência industrial. Só que a execução foi um desastre completo. Com tanto dinheiro fácil circulando e quase nenhuma regra, o que explodiu não foi a indústria, foi a especulação na Bolsa de Valores. Começou a pipocar um monte de empresa de fachada que só existia no papel para pegar dinheiro e inflar o preço das ações. Uma bolha especulativa gigantesca se formou. E como toda a bolha, uma hora ela estoura. O resultado foi catastrófico. A inflação foi para a lua, o poder de compra das pessoas virou pó, a nossa moeda se desvalorizou absurdamente e a dívida externa só aumentou. Essa crise abalou completamente a credibilidade do novo governo e do próprio Deodoro. Com a economia em frangalhos, a crise política não demorou a chegar, e o temperamento autoritário do Marechal logo ia bater de frente com as novas regras do jogo republicano. Aqui está o centro da briga. Deodoro, acostumado com hierarquia militar, queria um poder executivo forte, centralizado. Ele queria mandar. Do outro lado, o Congresso, recém-eleito, queria fazer o seu papel, fiscalizar, impor limites ao poder do presidente. Era uma batida de frente inevitável sobre como o poder deveria funcionar na nova república. E sabe quanto tempo durou essa queda de braço? Apenas 9 meses. Esse foi o tempo que durou a presidência constitucional do Deodoro antes que ele resolvesse chutar o pau da barraca. Vamos acompanhar essa cronologia, que foi super rápida. Em fevereiro de 1891, ele é eleito presidente pelo Congresso. Em 3 de novembro, se sentindo pressionado por uma lei que podia levar ao seu impeachment, ele dá um golpe de Estado, fecha o Congresso e decreta estado de sítio. Só que a reação foi imediata. A Marinha se rebelou e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. 20 dias depois, em 23 de novembro, Deodoro jogou a toalha. E foi com essas palavras que Deodoro deixou o poder. Completamente isolado e querendo evitar o que poderia ser uma guerra civil, o mesmo marechal que fundou a República se retirou de cena, passando o cargo para o seu vice Floriano Peixoto. Apesar de ter sido um governo super curto e conturbado, Deodoro deixou marcas muito profundas no Brasil. Marcas que a gente sente até hoje. Vamos dar uma olhada nesse legado.
Agora, o que é realmente interessante aqui é como isso mostra as fundações do Brasil moderno. Foi no governo Deodoro que a gente adotou a bandeira e o hino que temos hoje. A separação entre igreja e Estado, uma coisa fundamental, foi instituída ali, junto com o casamento civil. E a estrutura do nosso poder, com a criação do Supremo Tribunal Federal, o STF, e a ideia de autonomia dos estados, também nasceu nesse período. Mas tem sempre o outro lado da moeda, né? A presidência do Deodoro também inaugurou o que a história chama de República da Espada. Foi um período em que o poder ficou nas mãos dos militares e o regime, que nasceu com o povo assistindo a tudo bestializado, continuou excluindo esse mesmo povo da participação política. A ordem era mantida pela força, não pelo diálogo. Então, no fim das contas, como a gente deve lembrar do Deodoro? Um herói monarquista que virou republicano meio que por acidente? Ou um líder autoritário que não tinha jeito para governar numa democracia? Talvez ele tenha sido as duas coisas. O ponto principal é que a república que ele ajudou a criar já nasceu com essa contradição. A mesma espada que a fundou foi a que a ameaçou desde o primeiro dia.